Hoje nós temos a honra especial de ter aqui um grande artista plástico e um grande escritor. O artista plástico já é conhecido e renomado pelo Brasil inteiro. O escritor está sendo revelado. João Câmara Filho. João Câmara Filho tem 78 anos de idade, nasceu na cidade de Filipé de Nossa Senhora das Neves, vulgo João Pessoa, na Paraíba. E graças a esse livro aqui, esse livro aqui do Télio, presidente Télio Queiroz Farias, presidente da Academia de Letras de Campina Grande, na qual eu ocupo a cadeira de Assis Chateaubriand, né? Eu tomei conhecimento do talento do escritor, do João Câmara, porque ele escreve um prefácio magnífico, chamado Vernisságio. Nesse prefácio, ele escreveu a respeito do outro grande pintor paraibano. Aliás, João Câmara e Pedro Américo são os dois únicos artistas brasileiros que eu vi. Eu passei 2 horas numa fila no Palácio de Uffizi. Eu tenho uma filha que se casou em Florença com um florentino, e eu fui ao casamento e fiquei 2 horas numa fila lá para ver quadros, inclusive do João e do Pedro Américo. Isabel leu várias vezes o prefácio, me recomendou muito. Aí apareceu essa obra magnífica do João Câmara, pessoalmente. Lidando com o passado e outros lugares. Mas eu vou começar me referindo ao Pedro Américo, porque o João escreveu o seguinte: maduro ainda quando jovem, um pouco como velho, né? Como Pedro, né? Desculpa, como Pedro II, que o apoiou, cumprirá o seu mandato artístico sem rupturas ou obras distraídas. Isso é Pedro Américo e João Câmara, 2 dos maiores pintores da história da Paraíba. Como é que caiu na tua mão esse livro para você fazer o prefácio, João? O Pedro Américo é um artista que é pouco conhecido pessoalmente, é conhecido pelas obras muito grandes, né? Sobretudo das batalhas. Mas ele é pouco conhecido no livro. Esse livro, essa biografia, uma biografia analítica, muito bem feita, viu? Do nosso paraibano lá, o campinense se esmerou, foi lá buscar os detalhes muito difíceis de encontrar sobre Pedro Américo, e dá uma composição de Pedro Américo com um perfil, um retrato pessoal, muito além do retrato institucional que a gente conhece das escolas, do tempo de escola, né? Conhece os detalhes dele, da viagem dele pela Europa, as dificuldades dele com a crítica, sobretudo essas grandes dificuldades com a crítica e com a compreensão. Ele era um artista que era um conservador do ponto de vista formal, mas era um romântico do ponto de vista pessoal, com muita roupa. Como você, ele escrevia aqui o romance famoso dele aqui. Ele escrevia também. Os paraibanos têm essa mania beletrista, viu? 650 páginas! 650! Agora está na moda fazer livrinho pequeno. Livrinho pequeno é para quem não tem talento. Quem tem talento, como Zé Américo de Almeida, outro Américo lá da Paraíba, escreveu A Paraíba e Seus Problemas com 800 páginas. E agora está completando 100 anos e eu vou fazer parte da fortuna crítica. Mas eu quero primeiro perguntar aqui ao João o seguinte. Ô João, você falou no Dom Pedro II, no prefácio do livro do Télio, e o segundo conto dos 46 contos magníficos desse grande livro, que não está sendo saudado como deveria ser pela crítica, não é? Que é Lidando com o Passado e Outros Lugares. O segundo conto é um conto chamado Rua Clichy, em que você trata
do encontro de Pedro II com o Victor Hugo, na Place des Vosges, né? Na casa do Victor Hugo. Né? E o último conto, né, que eu li há pouco, é um conto de um delírio do Pedro, pouco depois do baile da Ilha Fiscal. Né? É, o personagem, como é que é mesmo o apelido dele? Cabeça de quê? Cabeça de castanha, né? Era isso. O republicano chamava ele de cabeça de castanha. A caricatura de Agostini fez a caricatura dele com cabeça de castanha. Esse personagem. Uma testa proeminente, uma testa intelectual grande. Ô, João, eu sou colega dele, cabeçorra. Eu sou colega, eu sou colega dele. Mas o personagem, Pedro, ele te fascina mais como figura, cabeça de castanha, ou no livro, na prosa? Como tema pictórico ou como prosa literária? Não, nesse livro, curiosamente, até não sei por que, deve ter alguma razão, então, toca-se muito nos assuntos da realeza. Há um outro conto que trata de Guilherme II e um general dele que se travestiu de bailarina e morreu com um infarto, que são fatos conhecidos. E há também um conto que é sobre os magnicidas, o atentado que ocorreu a Presidente Moraes e também a Pierre Machado também, e depois o atentado que ocorreu também mais recentemente em Bolsonaro. Então, essas coisas, a presença da figura do imperador e do governante, dessas alterações na biografia, dessas alterações no espírito, estão presentes em vários desses contos aí. As histórias de Dom Pedro são a primeira história, naturalmente, é verdadeira, houve uma visita dele a Victor Hugo, porque ele tinha uma grande admiração. Não é verdade que ele tenha recebido de presente de Hugo uma das aquarelas. É uma brincadeira, naturalmente. O castelo é o castelo do Conde D, que Victor Hugo diz ter passado por ele, já fugindo de Flandres, quando ele foi para Guernsey. Então, eu uso muito o fato real, mas também uso a liberdade da invenção. Não é? São contos que estão mais ou menos calcados na presença real e na realeza, por assim dizer. O outro conto é um conto que passa, como você falou, depois da Ilha Fiscal, e é da viagem dele de regresso. Uma história também tem episódios conhecidos, como a história do pombinho, né, que ele botou com a palavra saudade amarrada no coisa, mas o pombo era meio ruim de voo, ou estava muito gordo, e caiu dentro d'água. Caiu na água. Você afogou-se junto com a saudade e tudo, foi embora. E você, com a sua alma de humorista, já lembrou que a queda do pombo pronunciou a queda do reinado. Pois é. Até que ponto vai a realidade histórica e onde começa a invenção, João? Como é que é? Até que ponto vai a recuperação da história e em que ponto começa a invenção do artista? Não, sim, claro. O lastro é verdadeiramente histórico, em alguns casos os personagens são verdadeiros, né? Mas a realidade transcrita cansa um pouco, de maneira que você se permite a fantasia. A fantasia é um pouco de lazer, sabe? Ela é uma espécie de descanso, de repouso. Você mastiga muito a realidade, a sintaxe histórica, né? As concordâncias cronológicas, e depois você quer romper isso tudo. Acha que tem direito de fazer uma espécie de digressão mais divertida. É o que eu faço. Né? Então, muitas vezes, se você se detiver, você vai ver que as datas estão corretas e os personagens são certos, mas as situações são, às vezes, um pouco burlescas, viu? Um pouco bizarras.
Ô, João, que você é um erudito, eu já sabia. Eu não sabia que você era tão erudito. A sua erudição é um banho. Eu me senti humilhado lendo essas 650 páginas. Né? Quem me dera saber, sei lá, 1% do que você sabe. Agora, a minha pergunta sobre isso é a segunda. É a seguinte. Você usou muito também a sua erudição na pintura. Você pinta muitos fatos históricos. Você tem uma obra conhecida pelo seu conhecimento e pela sua crítica à política, à sociedade e tal. A minha pergunta é: em que altura da sua vida, já pintor consagrado e tal, você se descobriu escritor? Não, eu, a tendência da pintura figurativa é que ela é especulativa também. A pintura figurativa, que é escrava de uma realidade muito imediata, ela, ao mesmo tempo que essa realidade se apresenta com exuberância e com insistência, permite que você faça esse descaminho dessa ordem, de modo que você pode ter a franquia de viajar na insistência e na corporificação figurativa. De modo que é muito mais fácil um pintor figurativo se aventurar para uma narração literária ou cinematográfica ou fotográfica do que um artista com uma tendência abstrata, cujo princípio dele é mais conceitual, não é? Ele se atém mais às questões filosóficas do conceito, da ontologia das coisas e tal. No meu caso, quer dizer, eu me considero um sujeito eminentemente maneirista, nesse sentido de que a maneira, a fantasia de estrita maneira, sempre me cativou, quer dizer, esse mundo labiríntico de possibilidade de juntar uma imagem incongruente à outra e criar sentido a partir dessa incongruência e tal. De modo que eu me sinto muito à vontade nesse trânsito entre o que é pintado, o que é figurado e o que é imaginado e o que pode ser, naturalmente, pode ser transcrito. Na verdade, a pintura não é puramente narrativa, quer dizer, francamente narrativa ou escorreitamente narrativa, ela dá saltos imprevistos, né? de surpresa, faz umas acrobacias. A figuração artística tem essa característica de artifício, né? Artifício técnico que permite essa quase uma conduta jogralesca, né? Uma aventura circense sobre a ginástica e a acrobacia com a imagem e tal. E com a literatura também. Muita gente pensa que eu escrevi as histórias e depois fiz as ilustrações, ou o contrário. Mas, na verdade, é justamente a natureza disso é outra. É dizer, imagem e palavra, elas parecem nascer juntas. E cada uma toma seu caminho. Uma ideia pode tomar um caminho do texto e pode tomar o caminho da figura pintada. Então, todas as duas têm esse comportamento. Às vezes, um comportamento divergente. Você pensa que está pintando uma coisa e está escrevendo outra, ou está escrevendo uma coisa e termina pintando outra, de modo que há uma liberdade muito grande que é adstrita à própria razão da fantasia, não é? Ô, João, é o seguinte, é claro que um pintor da sua qualidade, da sua fama, se você escreve um livro de contos, é natural e até óbvio que você pense em ilustrar cada conto, fazer a capa e tal. Mas eu queria saber se você já esclareceu parte disso na sua brilhante resposta à pergunta anterior, mas eu queria saber o seguinte, isso ocorre durante a criação? Quer dizer, por exemplo, quando é que você começou
a escrever esse livro? Não, algumas dessas histórias são antes da pandemia, estavam guardadas na gaveta, né? Que é todo sujeito vaidoso tem uma gaveta, né? Então, essa é a gaveta das vaidades, né? Então, É, estava lá eu dentro tenho, eu guardado. tenho muitas aqui. Eu não sou competente como você, mas Pois sou é, vaidoso. gaveta da vaidade. A gente vai fazendo com muita vaidade, mas a vaidade também corre paralelamente a vergonha, né? E a timidez. Não é que então, a autocensura também influencia. Então, algumas coisas foram escritas antes da pandemia. Na pandemia, enquanto eu tive que reduzir muito a minha ida para o ateliê e ficar mais em casa, então o laboratório da escrita se impôs, né? Então, muitas dessas coisas foram puxadas das gavetas e retrabalhadas. Mas a maior parte desses 40 e poucos contos, há outros ainda nas gavetas, né? Foi escrito durante a pandemia, ou tomou a forma durante a pandemia. Eu sou também um escritor da pandemia, como tantos outros apareceram. Brotou, feito chuva depois cogumelo depois da chuva, né? Muitos escritores brotaram na pandemia. A pandemia foi muito criativa. Pois É, é. João, o Edson Barros Leal, seu companheiro de estrada, o seu explicador, né, faz uma brilhante apresentação do seu livro, tão brilhante quanto os próprios livros, os próprios contos, e ele lembra nessa apresentação da sua formação em psicologia. A sua formação em psicologia, pelo que eu entendi da apresentação do Edson, tem muita presença, e eu percebi essa presença nos textos. Na tua pintura também há muito da tua formação na psicologia? É bem capaz, viu, Zé? Porque ah, há uma coisa, por exemplo, na linguagem cinematográfica em que se fala muito em que o, o diretor é um diretor que realça os aspectos psicológicos do seu personagem. Eu sempre invejei muito essa coisa do, da capacidade cinematográfica de expor sucintamente essa coisa do perfil da alma, do espírito, do caráter, do temperamento, né? do espírito da personagem. E da pintura, a pintura ela é muito madrasta com relação a esses meios de, de confecção psicológica, né? Retrato psicológico é sempre uma ambição do artista, né? Às vezes, o retrato psicológico termina sendo mais uma caricatura do que exatamente uma descrição verdadeira da alma, ou uma avaliação correta da alma do personagem. Mas eu sempre procurei, sobretudo na retratística feminina, procurar embutir um pouco do que pode estar residindo no modelo, não é? Em vez de ser puramente um boneco de carne e osso, mas uma personagem que pode se levantar do quadro e falar contigo, né? Então, é uma ambição, naturalmente. Nem sempre se logra isso, né? Às vezes os modelos saem tão burras quanto o autor. Na maioria das vezes, a gente logra fazer com que os personagens escapem da contextura que é da tinta óleo, da tela, essa coisa, e digam mais alguma coisa do que simplesmente a pura retratística, né? Um retrato pode ser alusivo, né? Pode dizer muita coisa, mais do que a coisa do cinema é muito mais poderosa do que da pintura. Eu sempre invejei muito cinema, viu? Eu ia perguntar para você, é muito presente nos seus contos a pintura, né? Pintores, quadros famosos e tal. Mas também quase tão presente é o cinema. Você é um cineasta frustrado, João Câmara Filho? Completamente frustrado. O cineasta é completamente frustrado. Porque uma arte cara industrial, aí não está ao acesso de todos os mortais, não. Isso aí é mais fácil você escrever um livro com 44 contos do que fazer um filme de 44 minutos, rapaz. É muito caro. Agora,
Outra coisa que eu peguei aqui, você disserta. Por exemplo, tem um conto, chama-se, acho que Cenas Italianas Quarto, né? Em que você reproduz, você inventa um grupo, tem a impressão que você inventou, né? Um grupo de anarquistas que fazem atentados no Brasil. E você, É, o conto trata basicamente de três atentados. O atentado contra o Prudente de Moraes, no qual terminou morrendo o ministro Marechal, da Guerra, ministro Mascarenhas, da Guerra, Marechal Bittencourt, né? Machado Bittencourt, não é isso? Bittencourt, O, o atentado contra o Pinheiro Machado, em que ele foi assassinado, foi no Hotel dos Estrangeiros, aí no no Rio. Hotel dos Estrangeiros, no Rio, e o atentado contra o Bolsonaro em Juiz de Fora. Aí É, a minha impressão é que o seu lado humorístico, né, pescou aquelas coisas da coincidência, porque o assassino do Marechal Machado Bittencourt, aliás, já é uma referência, porque é um cineasta, você se considera um cineasta é, frustrado, de mas, Campina Grande. É um cineasta de Campina Grande. É homônimo do Marechal. E o assassino do Machado Bittencourt Marechal é um sujeito chamado Marcelino Bispo. E era bispo também. o pretenso, né, o fracassado assassino de Bolsonaro se chama Adélio Bispo. É bispo Tá lá também. no hospício. Né? Não é o caso do Manso de Paiva, do famoso É, do Pinheiro Machado, do qual se recorda aquela frase famosa que ele disse para o motorista saindo do hotel dos estrangeiros no meio de uma manifestação estudantil. Não vá tão rápido que pareça covardia, nem tão lento que pareça pretensão, orgulho em pátria. Né? ele era um. O conto nasceu dessa coincidência, bispo e bispo. De coincidências também e da frustração dos agentes assassinos, não é? Porque nesse ponto são três entidades malignas que se reúnem, né, para dizer que intervieram nos assassinatos dos magnicidas, né? Dos magnicidas. Então, e há algumas referências a atentados falhados. O atentado, por exemplo, da início à Primeira Guerra Mundial, esse, foi um erro, né? E foi um acaso, porque o camarada havia escapado da primeira bomba e pegou um caminho errado e terminou sendo baleado. E a bala não Baleado era para a para mulher ele. dele, É, a bala era para o chefe de polícia. é, No entanto, está tudo errado. é. O Mas, Príncipe era aquele cita-se também um o terrorista assassinato sério, Príncipe. da Sissi, a imperatriz, que se deu, o camarada queria matar um outro, mas como não achou, ele meteu um estilete nela e matou. Ele matou com uma lima afiada, né? E É, furou a mulher com a imperatriz, que já estava meio detraquê, já estava meio é. maluquinha, e feriu. Mas então há uma série de incongruências, né? Uma malignidade que termina dando errado. No caso de Bolsonaro, terminou dando certo, ele se elegeu como vítima, É, né? é. Ô, João, tem um conto seu que me fala muito ao coração. É um conto chamado. Como é que é? Pequenas e Grandes Guerras. É um conto que você. O personagem do conto é um nativo africano, né, congolês. E aí na verdade, o conto narra uma viagem de uma historiadora pelo caminho que foi feito pelo Conrad para narrar a história do Coronel Kurtz, que foi depois adaptada para o cinema pelo Coppola, Apocalipse Sinal. Né? Esse conto me impressiona. Primeiro, a feitura do conto como de todos os 46, é extraordinária. Mas segundo, o que me impressiona mais você dá a impressão, leitor, que você foi ao Congo e andou por aquele rio, conheceu todos aqueles lugares. Aí eu me lembrei, ou foi isso, ou você mancou o Karl May, o meu alemão favorito. Não, eu li muito sobre meu pai gostava muito de Conrad, eu lia muito Conrad.
o Heart of Darkness, Coração das Trevas, esse conto que uma retomada do Rio, do caminho para o litoral, feito por uma escritora que efetivamente existe. Ela escreveu, a doutora Maia é uma jovem, uma escola americana, filha de indiano, de indiana, e ela escreveu um ensaio sobre Conrad. E ela refez esse caminho. O meu conto é uma espécie de refazimento da viagem dela. A mesma viagem que Conrad fez quando desistiu de assumir o emprego lá e voltou para o litoral. Então, o caminho se dá desde as quedas de Stanley até o litoral. E, de fato, é uma, não é uma road movie, é um river movie, em vez de ser um road movie. É um percurso, né? É um percurso feito às avessas. Nele se levantam várias situações. O Stanley Casement, que esteve no Brasil, que aliás foi cônsul no Brasil, e que depois foi executado por um militante irlandês. E aí há várias situações nessa história, que é uma história de percurso de rio, um river run, um caminho pelas águas, né? Mais ou menos isso. Mas a mulher existe, aliás. Essa senhora fez esse caminho. Eu li Conrad, porque uma vez eu fui entrevistar o Borges, e aí o Borges disse, olha, para com esse negócio de ficar lendo coisa original, releia. A leitura é um ato burro, a releitura é que é uma coisa inteligente. Eu, por exemplo, estou relendo Conrad, e ele estava naquele momento lendo, na verdade, Nostromo, que é o livro do Conrad sobre... certo. Aí eu comprei todo o Conrad que teve à minha disposição e li tudo, aí li Heart of Darkness, vi o filme do Coppola, Marlon Brando maravilhoso, aquele coronel lá, aquele maluco lá com a cavalgada das Valquírias, etc. Esse ponto, outro ponto que me atraiu muito foi, já que você confessa realmente um cineasta frustrado, quando você bota o Leonardo Sciascia, o Aldo Moro e o Pierpaolo Pasolini num dos contos também, Notas da Itália, né? Nota da Vitória Quarta, é exatamente isso. São quatro histórias sobre a Itália, né? São quatro histórias que se passam na Itália. Primeira história é a história do Shelley e companhia, Byron, etc. E termina com o naufrágio lá do Shelley morre. Outra história é um grupo de antólogos e bocachianos que se reúnem numa cidadezinha perto no sovaco de Veneza, ali em Ravenna. E outra é uma história inventada sobre Casanova, um raconto fictício das memórias de Casanova, uma inserção fictícia na memória de Casanova. Outro dos meus contos favoritos, senhor. Esse que você se refere é uma história de fantasmas, né? Sciascia, que foi deputado pelo Parlamento Europeu e que escreveu sobre o atentado de Moro, atentado a Moro, o sequestro, ele junta, ele acompanha o convívio de dois mortos, que são o Pasolini e o Aldo Moro, e que ruminam sobre a questão da Itália, né? E sobre esse período. Sciascia é uma espécie de narrador da situação, um narrador involuntário. Ele é frequentado, o próprio Sciascia é visitado por Moravia, que também tinha morrido, passa por ele lá. Então, é uma comédia com fantasmas, não é? Mas trágica, porque, afinal de contas, se trata de dois assassinatos, não é? Graves do ponto de vista político italiano. Mas olha, a nossa meia hora está acabando. Eu queria registrar aqui que é um grande livro.
É um livro para ser lido com muito prazer. Engraçado que a gente vai lendo, o livro do João a gente vai lendo e vai tendo. Por exemplo, quando eu vi a referência, a Mary Shelley, a autora do Frankenstein, mulher do Shelley, aí eu me lembrei de uma grande frustração minha, que eu sou um tradutor frustrado, de nunca ter conseguido traduzir a contento, com toda a sua riqueza de rimas internas, tá? O soneto que eu sou apaixonado, que é Ozymandias, do Shelley, né? I met a traveler whose from an antique land who said. Nunca consegui, então eu acho que eu me realizei vendo a história do naufrágio do Shelley. Eu queria agradecer ao João e perguntar para ele se despedir, porque a gente já está estourando o tempo, o seguinte: vem mais aí? Olha, a gaveta da vaidade tem algum conteúdo ainda, mas estou mexendo nas coisas. Agora, depois que citou a parte agônica e aguda da pandemia, eu voltei ao ateliê trabalhando, estou trabalhando nas minhas pinturas. E a pintura, você sabe, ela é um exercício muito físico, né? Ela toma um tempo considerável, né? Mas, à noite, a socapa, eu tenho tentado escrever alguma coisa. Espero que dê certo. Escreva, João! Escreva, João! Por amor de Deus, escreva! Lá na travessa do Ipanema na terça-feira que vem para se ver, para a gente bater um papo. Vai lá, vai no lançamento do João na Travessa de Ipanema, na terça-feira, com o lançamento desse livro, que ele é grande, grande. Não é aqueles livrinhos que estão fazendo hoje no Brasil, é um livro de 650 páginas, cada uma merecedora de uma leitura muito especial. Muito obrigado, João, por ter feito esse livro maravilhoso. Viu? E por ter dado essa conversa pra gente. Estou com saudade, vamos nos ver, vamos nos ver. Saudade grande, Paraibano velho. Abraço grande, querido, queridíssimo. Tchau.